Olá, bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é o índio na sociedade brasileira. E o objetivo da nossa aula é... O objetivo dessa aula é prosseguir na discussão étnico-racial, tratando de um outro grupo racial, também discriminado em nossa sociedade, os povos indígenas. Além disso, essa aula pretende apresentar as principais contribuições dos povos indígenas à formação da cultura brasileira. Vamos lá? Quando os portugueses chegaram no início do século XVI ao território que hoje constitui o Brasil, estima-se que cerca de 1 milhão de índios do tronco tupi habitassem o litoral. A título de comparação, Portugal, à época, tinha mais ou menos a mesma população. O antropólogo Darcy Ribeiro, 1922 a 1997, em seu livro O Povo Brasileiro, estima que no século XVI existiam cerca de 4 milhões de pessoas no território que hoje é o Brasil. Estas falavam cerca de 1.300 línguas, muitas delas sem nenhum falante nos dias de hoje. Durante todo o período de colonização e até o final do Império, os indígenas não possuíam qualquer direito, somente em finais do século XIX é que ganham estatuto jurídico. No entanto, são tutorados pelo Estado. Na década de 30 do século XX, surge o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que tem como objetivo cuidar da integridade física do índio para que ele alcance o estágio final de integração no Brasil, em uma clara postura tutora em relação ao indígena. A partir da década de 70, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que substitui o SPI, passa a se preocupar com essa identificação étnica, demarcação de suas terras, buscando reconhecer esses povos a partir de características e caracterizações não comuns aos diversos povos que aqui habitavam e habitam. Assim, cria as funções de cacique, pajé e conselheiro, que devem ser encontrados em qualquer etnia indígena, em um claro desrespeito e desconhecimento da diversidade étnico-racial. Os povos indígenas deixam de ser tutelados pelo Estado a partir da Constituição de 1988. Desde então, temos assistido diversos conflitos em relação à demarcação de terras, enfrentamentos desiguais com os latifundiários e mineradores em suas terras e descaso do Estado em relação às questões culturais. Hoje no Brasil, vivem 817 mil índios, cerca de 0,4% da população brasileira, segundo dados do censo de 2010. Eles estão distribuídos entre 688 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Há também 82 referências de grupos indígenas, há também 82 referências de grupos indígenas não contatados, das quais 32 foram confirmadas. Existem ainda grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Vamos agora falar aqui de um próximo assunto dentro do tema, que é a formação do povo brasileiro, a herança indígena. Então, pessoal, até aqui no texto, o que a gente pôde observar? Então, pessoal, o que a gente pôde observar aqui no decorrer da leitura? Que quando os portugueses chegaram no início do século XVI no Brasil, quantos índios que tinha? Tinha quantos índios quando os portugueses chegaram no Brasil? 1 milhão, cerca de 1 milhão, é uma estimativa, né?
Aí, beleza, vamos avançar aqui. Aí o antropólogo Darcy Ribeiro disse que, ele, né, o antropólogo Darcy Ribeiro, ele disse no seu livro, que é o Povo Brasileiro, ele estima também, o antropólogo, que no século XVI existiam cerca de 4 milhões de pessoas no território que hoje é o Brasil. Aí a gente vai avançando, aí aqui fala, né, que cerca de 1.300 línguas, né, os índios falavam, muitas delas sem nenhum falante nos dias de hoje, só para deixar claro. Aí avançando mais, Serviço de Proteção ao Índio, né, que é o SPI, ou seja, na década de 30 do século 20 surge o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que tem como objetivo cuidar da integridade física do índio, para que ele alcance o estágio final de integração no Brasil, em uma clara postura tutora em relação ao indígena. Aí, a partir da década de 70, demorou, hein? De 30, só em 70. Década de 30 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, na década de 30. Aí, na década de 70, foi criado o quê? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que substitui o SPI, ou seja, o SPI foi substituído na década de 70, o SPI foi substituído pelo FUNAI. O FUNAI entrou e aí saiu de linha, saiu de cena. Quando o FUNAI entrou, na década de 70, saiu de linha o SPI, tá? Aí vai falar, né, que os povos indígenas deixam de ser tutelados pelo Estado a partir da Constituição de 1988. E aí, como fala, né, que desde então temos assistido diversos conflitos em relação à demarcação de terras, né, que os indígenas sofreram, né, em relação a isso, enfrentamentos desiguais com os latifundiários e mineradores em suas terras e o descaso do Estado em relação às questões culturais. E mais adiante, que é onde eu parei aqui no indigenista, aí aqui vem falar que no censo de 2010, no Brasil, hoje, isso foi um levantamento feito pelo censo de 2010, que hoje no Brasil vivem 817 mil índios, que, se você for ver a porcentagem, é 0,4% da população brasileira, né? Aí, como fala aqui, que eles estão distribuídos tá, pessoal? Eles estão distribuídos entre 688 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Há também 82 referências de grupos indígenas não contatados, das quais 32 foram confirmadas. E existem ainda grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Aí você me pergunta, Franklin, você está lendo de novo? Não, eu não estou lendo de novo. É que primeiro eu leio para depois eu explicar. Então, eu fiz a leitura, agora eu estou só dando uma explicada, para vocês entenderem. Entendeu? Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é explicar o que eu acabei de ler. Vamos agora para o nosso próximo assunto, né? Que é a formação do povo brasileiro, a herança indígena. Darcy Ribeiro é categórico em afirmar que os primeiros brasileiros são os mamelucos. Tá, pessoal? São os mamelucos. Esse termo foi usado para nomear os filhos de moças índias, com homens brancos. Alguns povos indígenas praticavam o que o autor chama de cunhadismo. Trata-se do hábito de incorporar estranhos à família ao casarem-se com uma moça índia. No entanto, o mesmo estrangeiro casa-se com outras moças índias. Alguns documentos relatam casos de europeus com mais de 80 casamentos e suas longas relações. Todos os parentes viravam, né? Tanto faz. Viravam mão de obra um grande conforto para os estrangeiros. A prática do cunhadismo foi essencial para o que Ribeiro chamou de criatório, de gente mestiça. Com o cunhadismo vão surgindo vários núcleos de mamelucos
em toda a costa brasileira. No entanto, tal prática começa a ameaçar os interesses da coroa. Em 1532, o governo português lança o regime de donatárias. Posse de grandes áreas de terras para quem tivesse a intenção de povoá-las e nelas produzir. O problema é que não havia quem quisesse vir, e então vêm os degredados e alguns nobres, mas apenas homens desembarcam. De 1551 a 1559 chegam apenas 19 moços, conforme dados apresentados por Ribeiro, o que não era nada de significativo na Constituição do povo brasileiro, ou seja, moças para os solteiros, apenas as moças mamelucas ou índias. As moças mamelucas são consideradas então as mães primárias, não são nem índias e nem portuguesas. São brasileiras? É uma pergunta. São brasileiras? São elas também as responsáveis pela difusão do catolicismo, uma vez que viram as vítimas dos jesuítas que buscam catequizá-las em troca de abrigo e casamento, em razão de não terem posição social definida. Quando os jesuítas aqui chegaram, os maiores povos eram os Tupinambá e os Guarani. Estes possuíam semelhanças em suas línguas. Como o objetivo era catequizar os índios, os jesuítas formaram na soma das duas línguas mais o português, a língua geral ou tupi-guarani, também chamada de Ningatu, que foi a língua dos brasileiros paulistas até o século XVIII. No Nordeste, logo se implantou o português, por isso que em São Paulo, quase tudo tem nome tupi. Acabou a nossa aula de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, você será notificado. Se você gostou da nossa aula, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Bom final de semana, que hoje é sexta-feira. Bom final de semana e até segunda. Tchau, pessoal. Até segunda.